A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no livro de Números, capítulo 13, ao versículo 3, que nos diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Moisés envia a 12 homens para espiar as terras que Deus prometeu a Abraão que daria ao seu povo, para ver se eram terras boas, quem eram os moradores que habitavam ali, se fortes ou fracos. E subiram 12 homens, um líder de cada tribo, para espiar as terras de Canaã. Eles ficaram ali acampados por 40 dias, observando as terras. Após passar esses dias, eles retornaram trazendo as notícias, dizendo que as terras eram boas, terras que manam leite e mel. Porém, 10 daqueles homens começaram a murmurar, dizendo que não dava para entrar lá, pois os moradores eram como gigantes, e nós perto deles como gafanhotos. Aqueles homens começaram a murmurar, a olhar para os gigantes. E a falta de fé e a palavra daqueles 10 homens fez com que toda uma congregação viesse a se desanimar, dizendo: é melhor que ficássemos no Egito. Saímos de lá para morrer aqui no deserto? Vamos levantar um capitão para nos levar de volta para o Egito. A falta de fé e as palavras daqueles homens fez com que o povo viesse a se desanimar. Irmãos, a palavra é algo que tem muito poder. Ela tem poder de entristecer uma pessoa, como alegrar. Tem poder de colocar medo em alguém, como também de encorajar uma pessoa. A palavra tem poder para dar vida, como também tirar vidas. As guerras, os conflitos que acontecem nesse mundo, tudo depende de uma palavra, de um sim ou um não. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, nos diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 9, nos diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. No livro de Provérbios capítulo 6, versículo 16, nos diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Aqueles homens estavam olhando mais para as dificuldades do que para a promessa que Deus havia feito a eles. E inflamaram todo o povo com suas palavras. Mas no meio daqueles 12 haviam 2 homens cheios de fé, Josué e Calebe, que disseram, vamos ler aqui, versículo 7 do capítulo 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra
muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eles estavam crendo na promessa, e que por maior que fossem as dificuldades e os gigantes, o Senhor Deus estava com eles e lhes daria vitória. Estavam crendo na promessa e na palavra de Deus. E olha o que aconteceu por eles crerem. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Quando eles iam apedrejar a Josué e a Calebe, a glória de Deus se manifestou no meio do povo e não permitiu que isso viesse a acontecer. Quem sabe, meu irmão, servo fiel, por você estar fazendo a vontade de Deus, zelando da obra do Senhor, o inimigo tem se levantado contra a sua vida para te desanimar, te entristecer, abater você na fé. Talvez o inimigo já preparou tudo para acabar com o teu ministério, mas se você tem sido fiel, quando o inimigo vier, a glória de Deus vai se manifestar e Deus não vai permitir que o mal acabe com os seus sonhos. Aquele povo que murmurou contra Deus, duvidando, ficaram vagando no deserto por 40 anos e foram morrendo. E Deus levantou uma nova geração de adoradores que entraram na terra prometida. E entre eles estavam Josué e Calebe, pois creram na promessa e foram fiéis a Deus. Irmãos, não pare, não desista, não desanime. O que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.